primeiro painel, Open Banking e pagamentos instantâneos, impactos no crédito e arranjos de pagamentos. Chamo então ao palco o mediador, nosso professor da casa, o incrível professor Augusto Salles, por favor. Chamo também Breno Maximiano, da Stone Pagamentos, cara de ponta. Por favor, uma salva de palmas para o Breno. Cara de ponta da tecnologia. Eu vi também falar sobre como a Stone está se posicionando com possíveis sandbox voltados para Open Banking. Vinícius Frias, do Alter Bank, CEO do Alter Bank, vai falar também da experiência dele. Por favor, uma salva de palmas, Vinícius. Nilson Viana, Price Waterhouse Cooper. A gente precisava de um adulto na sala. Obrigado. E o professor da casa, renomadíssimo, o professor André Roberto Machado, SMGA, especializados em mídia, em meios de pagamentos, advogado especializado em meio de pagamento, por favor. Professor André, muito obrigado mais uma vez. À vontade. Vamos lá. Passando a palavra, então, mediador, amigo, boa sorte para todos. Obrigado, Felipe. Gente, é um prazer estar aqui hoje com esse painel aqui incrível, com diferentes representações aqui do setor financeiro, né? Eu queria começar assim, pedindo para vocês fazerem uma pequena apresentação sobre vocês, para a gente ter um conhecimento melhor do que vocês estão fazendo, o que representa cada organização aqui representada. Pode ser E a estrutura aqui do painel vai ser um bate-papo. A ideia é fazer uma conversa com essas pessoas, entender um pouquinho como é que essa coisa do Open Bank vai impactar o mercado bancário, o mercado financeiro brasileiro. E nada melhor do que trazer pessoas que estão aí vivendo essa realidade, né, para compartilhar com a gente. Para quem está em casa, para quem está aqui, que veio para assistir e vai descobrir um pouquinho do que é o Open Banking, né? O Open Banking ele vai ser regulamentado, está sendo regulamentado pelo Banco Central e deve entrar em vigor ano que vem, segunda metade de 2020. O Open Bank, ele basicamente ele vem em linha com as novas leis e diretrizes que devolvem ao indivíduo a propriedade de seus dados privados. Então, o Open Bank, de forma resumida, ele dará aos indivíduos o poder de compartilhar, por exemplo, as suas transações, o seu saldo bancário, o seu perfil, representado numa instituição financeira, né, através de tecnologia. Então, você poderá dar acesso, por exemplo, ao Facebook para entrar e ver sua conta em um banco comercial que você tem conta. Você poderá dar acesso, sei lá, a um supermercado, enfim, através de uma API, né, que vai fazer essa ponte. E a tendência é que isso crie um impacto grande, né, tanto no meio do jeito como a gente se relaciona com os bancos, né, e também como o jeito como os bancos se relacionam com a sociedade, com a concorrência, né? Num país que a gente tem uma relativa concentração bancária, a gente que está no meio está ali sentando, esperando para ver o que pode acontecer. Gente, com vocês. Vou começar com Price Waterhouse. O que você acha, Nilson? Falar para a gente. Vamos lá. Eu sou Nilson Viana, sou diretor de Cybersecurity and Privacy, cibersegurança e privacidade da PwC. Fico aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um mestrado em informática na área de segurança de redes pela UFRJ, Núcleo de Computação Eletrônica. Meu background todo foi na Marinha do Brasil, onde eu fui formado oficial, e de lá, a partir do meu mestrado, nos últimos 10 anos da minha carreira, trabalhei dedicadamente à segurança da informação, segurança das comunicações. Então, desde os grandes eventos, aí do Rio+20 até a Olimpíada, estava lá até 2015, 2016, fazendo toda essa parte de segurança cibernética, segurança da informação. Depois disso, fui um fundador de startup, que ainda existe, né? Fui para o empreendedorismo, trabalhei um pouco com fintech, prestando serviços de segurança,
Depois passei uma breve passagem pelo Sebrae do Rio de Janeiro, onde eu fui CIO, e hoje eu estou na PwC como diretor de Cybersecurity. Podendo, quer dizer, hoje o profissional de cyber, de segurança, ele tem que entender de todas as áreas de negócio, porque segurança da informação e privacidade permeia todos os negócios e todas as tecnologias, por design, devem estar preocupadas com esses dois aspectos. Muito bem, obrigado. Breno, quer falar um pouquinho? Vamos lá. Obrigado, professor. Obrigado, IBMEC, pela oportunidade. Sempre um prazer estar nas grandes escolas aqui do Rio de Janeiro, do eixo Rio-São Paulo, mas especialmente do Rio, que é de onde eu sou. Eu sou formado em Economia pela FGV aqui do Rio de Janeiro. Estou na Estônia desde 2015. Passei brevemente pelo mercado financeiro em 2 projetos de uma gestora de investimentos e um family office antes de entrar na Estônia, há quase 5 anos atrás. A Estônia ainda era um negócio pequenininho, éramos 100 pessoas numa sala ali no fundo do centro. Você deve ser um dinossauro lá. Eu sou um dinossauro para a Estônia, apesar da cara de garoto, eu sou um dinossauro na Estônia. Então, quando eu entrei na empresa, a gente tinha mais ou menos 100 funcionários, a gente ficava ali na rua da Quitanda, no centro do Rio de Janeiro, num escritório pequenininho. Tinha mais um pessoal em São Paulo, passando por um bocado de coisa. Eu, especialmente, fiz muita coisa diferente dentro da empresa. Entrei na área de relacionamento com o cliente, ajudei a estruturar o que a gente tem hoje, que é um dos grandes ativos da empresa, é a forma como a gente quase que inventou de tratar o cliente no mundo de pessoa jurídica, né, nos serviços financeiros no Brasil. Depois tive uma breve passagem pelo nosso braço de M&A, onde na época a gente estava buscando alguns investimentos específicos. De lá passei pela área de projeto e foi onde eu comecei a mergulhar no assunto de tecnologia. Fiquei muito próximo de assuntos de infraestrutura de mercado, foi onde eu me comecei a interessar. E acho que do meu background de economia, eu descobri um mundo novo, que era não só entender como é que o dinheiro funcionava, mas como que a infraestrutura do dinheiro funcionava. E acho que para os alunos da casa, que estão se formando em finanças, que estão se formando em economia, ADM, é super importante você entender não só como o dinheiro funciona e flui no mercado, mas como a infraestrutura desse dinheiro está setada. E como é que o fluxo de dado desse dinheiro funciona. Isso abre a sua cabeça para uma série de novas coisas. Desenhar novas soluções no mercado financeiro passa por você ganhar esse background, e aí você juntando as duas coisas, você tem uma arma muito potente na mão. E acho que foi um pouquinho que me levou hoje a ser um dos sócios da companhia e estar como diretor da unidade que a gente criou de banking, que é uma solução que a gente criou para a pessoa jurídica no Brasil, mas onde a gente fez um design já pensando no mundo de open banking, muito como o Nilson falou, com segurança e privacidade pensadas desde o primeiro segundo como um design default da plataforma. Muito bom. Breno, vou aproveitar a tua deixa aí de tecnologia e fluxo de dinheiro, etc., e vou chamar o Vinícius. Vinícius, fala um pouquinho para a gente aí do que é o Outer Bank. Boa tarde, pessoal. Então, vou falar um pouco sobre o que é o Outer Bank e também um pouco do meu passado, né, rapidamente. O Outer Bank é uma empresa que eu venho tocando quase 2 anos. Né, eu fundei a empresa, sou o CEO da empresa, e a gente passou aí por algumas mudanças no meio do caminho, mas hoje a empresa funciona da seguinte maneira. A nossa grande diferença, a gente é uma conta digital para o usuário, né, mas a grande diferença é que a gente conecta, a gente traz para o usuário a possibilidade dele utilizar dentro do Outer Bank uma carteira de criptomoedas. Então, ele tem lá a conta digital dele, que ele faz pagamentos, transferências, paga boleto, saca dinheiro, enfim, as transações bancárias aí tradicionais que as pessoas conhecem, mas também tem uma carteira de criptomoedas, onde ele consegue depositar Bitcoin, armazená-los e trocar de uma coisa para outra. Né? Então, a gente trouxe essa liquidez muito alta para esse mercado e também uma certa facilidade. Né? Gente que tinha medo de utilizar, enfim, ainda tem até. A gente está trazendo essa facilidade. Esse é como o Outer Bank está hoje. A gente é uma empresa ainda em early stage. Temos aí alguns poucos colaboradores. Ficamos aqui no Rio de Janeiro, apesar de eu ser de São Paulo, nasci em São Paulo. E o meu passado não foi sempre com startup. Né? Eu comecei a trabalhar no mercado de consultoria. Por muito tempo trabalhei na KPMG, Big Four. E, pessoalmente, eu estava envolvido com criptomoeda. Então, acabei indo para esse lado na hora de empreender. Mas sempre foi assim. E esse é um pouco da minha história. Pois é, a gente tem alguns amigos em comum e dizem que o Vinícius ganhou tanto dinheiro com criptomoeda que ele resolveu abrir um banco. Mais ou menos por aí, né? Tá bom. André,
Fala um pouquinho de você e do escritório. Ok. Muito boa tarde a todos. Eu sou André Machado, sou advogado. Tenho um pouco de tecnologia na minha origem. Eu comecei trabalhando na área tecnológica, isso já faz mais de 20 anos, então não sei se eu posso dizer que aquilo era tecnologia, se comparado ao que é a tecnologia hoje. Depois migrei para o direito, fiz mestrado em Direito e Economia e trabalho com a parte de contratos, com estruturação de negócios. Trabalhei com a instituição, primeiro arranjo de pagamento, que eu trabalhei na instituição, na constituição, na formatação do negócio, data de 2007, quando a gente ainda não tinha um ambiente regulado, era um ambiente com pouca ou quase nenhuma regulação. A pouca regulação que existia era destinada só às instituições financeiras que efetivamente desenvolviam arranjos. As empresas que não eram financeiras, como era o caso da empresa para quem eu trabalhava, naquele momento de estruturação, ela não era uma empresa tipicamente financeira. Aprendi muito com aquela experiência, já que acompanhei todo o desenrolar do mercado. Depois, em 2013, com o marco regulatório de arranjo de pagamento, a Lei 12.865, e aí todo o boom que veio a partir daí. Hoje eu sou consultor de uma plataforma de serviços em consultoria para fintechs, Fintech Fácil, e dentro dessa dinâmica a gente olha para vários players do mercado e ajuda a que eles encontrem o melhor caminho, juridicamente falando, né, para startar a sua operação ou para desenvolver a sua operação. Nesse meio tempo, nesses anos aí que se passam, mais de uma década olhando para esse mercado, é impressionante, porque a gente sai de um ambiente de pouquíssimos players para um ambiente de centenas. O mercado de adquirência exerceu um papel fundamental nessa transformação, nesse crescimento acelerado. A gente chama de fintech todo esse universo de fornecimento de serviços financeiros através de plataformas eletrônicas, através de serviços tecnológicos. Embora o Banco Central reconheça como fintech regulada apenas duas figuras, esse ecossistema é muito maior. E eu entendo que o mercado de adquirência fez esse papel de motor, né, tracionou todo o restante, um mercado que ganhou uma escala. Não à toa, né, a guerra das maquininhas, etc. E a gente vai ver aí outras transformações que o Open Banking, o pagamento instantâneo, vai trazer num futuro bastante próximo. Né? 2020 promete bastante nesse sentido. Ótimo. André, deixa eu te aproveitar que você é advogado e está enfiado aí nesse mundo. Né? O Open Banking vai ser implementado, teoricamente, na segunda metade do ano que vem. Né? O que isso representa para mercado financeiro, mercado bancário e, talvez, mais importante, o que isso representa para a gente? Ok. Bom, primeiro, traduzindo um pouco essa ideia de Open Banking, o Open Banking ele está umbilicalmente ligado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Num ambiente mal regulado com a questão dos dados e privacidade, fica muito difícil que você tenha um sistema de Open Banking. Na Europa está sendo assim, o GDPR veio primeiro, o Open Banking na sequência. Aqui no Brasil a gente vai ter um processo de entrada em vigor meio que concomitante, porque a nossa LGPD entra em vigor em agosto do ano que vem, e o Open Banking deve acontecer também ali no segundo semestre de 2020. O marco central da história é justamente isso que a LGPD faz e que o Open Banking reforça, que é devolver ao titular dos dados o poder econômico desses dados. A bem da verdade é que ao longo dos últimos anos os dados vieram se mostrando um grande ativo, né, para as empresas de tecnologia e não tecnologia, né, tecnológicas ou não. Dizer que é o novo petróleo. Né? Exatamente, é o novo petróleo. Só que esse dado ele sempre sob a perspectiva de que a empresa possui um banco de dados. Eu possuo um bom banco de dados. O meu ativo é que eu tenho um enorme banco de dados, um banco de dados muito assertivo,
bastante detalhado sobre a clientela, sobre o mercado, sempre numa perspectiva de que a empresa é que colheu aquele dado, tratou aquele dado, e que aquilo é um ativo dentro de um contexto econômico da empresa. A GDPR e a LGPD trazem e o Open Banking nessa esteira a possibilidade de que a pessoa natural a quem se referem os dados possa também exercer um papel ativo nesse mercado. Não é que vai acabar a ideia do ativo financeiro que pertence às empresas, mas isso ganha um viés de reciprocidade mais claro. Assim, de eu poder dizer para o meu banco o seguinte: olha, você tem um histórico meu de mais de 20 anos, você consegue ter um score mais preciso sobre mim, você consegue ter aí uma capacidade de aferição sobre o meu risco de crédito muito mais efetiva, que se eu procurar um parceiro novo agora, ele não vai ter, ele vai acabar buscando aquilo que eu tenho de mais superficial para me ofertar alguma possibilidade de crédito. E eu poder dizer para esse meu banco que tem mais de 20 anos de relacionamento, e dizer, olha, eu quero que essas minhas informações sejam detalhadamente fornecidas a um concorrente, para que esse concorrente possa formatar uma proposta, se ele puder, né, uma oferta que seja melhor do que a que eu tenho hoje. Eu vou pegar só uma experiência rápida aqui. Um mês atrás, mais ou menos, houve uma mudança na minha gerente de contas, e ela me ligou se apresentando e dizendo, olha, eu vi aqui que os teus recursos estão integralmente aplicados numa aplicação de curta duração, né, que você pode realizar a qualquer momento, e esse tipo de operação está te pagando menos, eu tenho outras coisas para te oferecer aqui de médio e longo prazo, a gente podia diversificar. E aí eu disse para ela, não, mas o que está aí é de curta duração, porque essa é a parte do meu patrimônio que está dedicada à curta duração, a diversificação existe, ela só não está aí com você. E aí ela falou, não, então vamos fazer o seguinte, você podia me passar os dados do que você tem em outras operações, previdência, etc., para que eu te pudesse ofertar, ver se eu tenho coisas, né, mais atrativas para te ofertar. Você acha que eu fiz? Claro que não, né? O trabalho desgraçado que ia me dar, eu ter que levantar todas as informações, dados contratuais, detalhe, baixar, né, mandar os PDFs para ela, para que ela pudesse então ver se, quem sabe, ela teria uma oferta melhor para me fazer. Se eu pudesse dar uma autorização e ela acessar essas informações dentro do sistema, eu indicasse apenas em quais instituições eu tenho relacionamento, e aí ela voltaria para mim com um contato já mais assertivo, dizendo, eu tenho isso aqui para te oferecer, ou eu não tenho, enfim, aí seria mais interessante. Aí, sem dúvida, teria acontecido alguma coisa. Não aconteceu nada, porque dependia muito de mim, e a gente tem uma vida corrida, muito difícil de fazer. Então, eu acho que esse é um bom exemplo do que o Open Banking pode fazer pela pessoa natural, né? Disponibilizar, permitir que a gente, de acordo com uma autorização nossa, que a gente possa dizer ao mercado, olha, eu quero saber o que tem de melhor, eu quero saber o que tem de mais assertivo, de mais competitivo, mas eu quero que você elabore isso e me traga, e não que eu tenha que levantar todas as informações e bater de porta em porta para ver, você tem alguma coisa melhor para me oferecer? Né? Acho que é nessa linha. Agora, um ponto importante é que, apesar da gente ser dono desse dado, né, de certa forma, quer dizer, essa lei vai transferir ou devolver para a gente a propriedade desse dado, né? Ele fica custodiado em outros lugares, nessas empresas, né? E imagino que, sei lá, o banco que eu tenho conta, ele tem que tomar vários cuidados, né, com relação a esses dados, para, por exemplo, não ser hackeado, né, não ser invadido, pessoas não... Até porque se o banco que custodia esses meus dados, né, tiver algum tipo de vazamento, eu vou me sentir ofendido e eu posso até processar. E aí, sei lá, eu queria ouvir, talvez, a Price, né, essa questão da segurança cibernética, porque parece que a gente tem o dono, mas a empresa carrega a custódia e tem a responsabilidade, né? Eles podem argumentar também que, poxa, mas eu gasto milhões aqui para manter para minerar esse dado, para tratar esse dado, e agora eu vou dar de graça? Como é que isso funciona? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela criou vários atores, né? Você tem o detentor do dado, que é você, pessoa física, e qualquer dado que possa te identificar, ela tem
pode aplicar uma sanção sobre você. Você tem o operador e o controlador do dado. Então, se o controlador do dado é, por exemplo, uma instituição financeira na qual eu tenho uma conta corrente, um contrato assinado, ele é o controlador desse dado. Sim. Agora, o operador do dado, diante de um ambiente de Open Bank, por exemplo, onde haverá compartilhamentos por APIs, né, e consultas, eu posso ter uma interface única, onde eu posso consultar o banco A, o banco B, o banco C, com qual eu quero pagar, ou com qual eu quero fazer uma transação, tem que haver um compartilhamento de informações. Sim. E nesse compartilhamento, as APIs e o papel do regulador é importante nesse ambiente. É claro que pode haver acordos bilaterais entre instituições com adoções de boas práticas de segurança aí na comunicação, no armazenamento desses dados. Tá. Mas se houver algum comprometimento, né, da informação, alguém necessariamente vai responder por esses dados. Né? Então, a aderência, o compliance, estar realmente protegido e seguro faz parte do ecossistema. Então, quando um banco vai aderir, ou vai aderir a um padrão regulado, todos esses atores que vão desde fintechs, desde aplicativos ou propriamente bancos, eles vão ter que estar aderentes a um padrão mínimo de segurança para poderem compartilhar essas informações. Porque a Agência Nacional de Proteção de Dados vai, na sua investigação, vai verificar onde foi a falha e, obviamente, que as multas vão até de 2% do faturamento, chegando a 50 milhões por incidente de privacidade, é o que está previsto na LGPD. Então, segurança da informação vai permear tanto a comunicação como a transferência dessa informação e como que esse dado é tratado, inclusive, nas plataformas móveis. E, Nilson, você acha que quem tem esse dado hoje, mas quem está custodiando esse dado hoje, pode ficar com ciúmes, por exemplo, na hora que esse dado tiver que ser liberado, na segunda metade do ano que vem? Aí a gente pode olhar, mas como é que está acontecendo lá fora? Né? Na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, você tem os grandes bancos, também tem uma ligeira concentração, e alguns deles foram até multados. Né? O HSBC, o Santander, Lloyds, por uma interpretação do regulador de que eles não estavam sendo tão cooperativos, né? Cooperando com o Open Bank. Então, por exemplo, só para você entender o impacto na sociedade, aparentemente, uma pesquisa que foi feita, 17% das pessoas sabiam que estava acontecendo Open Bank na Inglaterra. E é um país com um nível de instrução muito bom, né, pessoas, né, enfim. E aí isso pode ser um efeito colateral de barreiras ou barricadas técnicas ou de comunicação colocadas por aqueles que detêm, né, a força do mercado. Aí eu não sei se Nilson gostaria ou se André gostaria de falar. Na Inglaterra, 5 bancos foram notificados, né, por não aderência ao padrão do Open Bank, que saiu em janeiro de 2018. Eles saíram na frente, time is money, até nesse sentido. Quem sai na frente, quem é mais rápido ganha mais dinheiro. Uhum. Né? Pagamento instantâneo, quem for mais rápido vai ganhar mais dinheiro, então time is money mesmo. Né? E na Inglaterra, eles já estão com o padrão estabelecido, inclusive com as APIs funcionando. E é lógico que quem detém o dado há 100 anos, 50 anos, 20 anos e fez data mining, ele querer compartilhar, é o ciúme mesmo, né? É um ciúme, é uma sensação de que você também é um ativo que você trabalhou, né? Não é você pegou um carvão, você pegou aquele diamante bruto e você lapidou, e agora você vai ter que compartilhar isso. Como que você vai fazer esse compartilhamento? Qual é o retorno disso, né? Onde está o custo, o benefício de se fazer essa relação? Então, o regulador vai ter esse trabalho. E é bom, talvez quem sai na frente ganhe um pouco de dinheiro, né? Porque o mercado inglês prevê. A Price fez um levantamento lá, PwC, de até 2022, um estudo pela PwC UK, de mais de 7 bilhões de libras esse mercado de Open Bank vai gerar na Inglaterra. Até 2022. Não sei se até 2022 a gente vai estar operando aqui, mas lá já vão estar faturando 7 bilhões de pounds em Open Bank. Porém, a gente pode aproveitar esses erros, né, e aprender para que a nossa regulação e a nossa implementação já saia um pouco mais madura. Excelente. Deixa eu fazer uma observação. O nosso sistema previsto de Open Banking, ele está prevendo o ingresso compulsório
das instituições financeiras do S1, que são 5 só no Brasil, e do S2, e aí tem um pouco mais de participantes. Então, esses dois seriam os que estariam primeiro obrigados a ingressar no Open Banking pelos apontamentos que o Banco Central, sinalizações que o Banco Central está fazendo. Vale dizer, a gente está falando de instituições financeiras que transacionam pelo menos 1% do PIB. Né? Então, a gente está falando as grandes instituições financeiras estariam compulsoriamente tendo que adotar esse modelo. Só que, pelo que o Banco Central está sinalizando, o acesso ao sistema de Open Bank será por reciprocidade, ou seja, eu só posso acessar se eu já estiver apto também a conceder. Então, as demais instituições financeiras extensivo, provavelmente, para o sistema de pagamentos brasileiro, as instituições de pagamento devem vir nesse reboque. Não faria sentido se não, né? Senão a gente alige um monte de fintech do processo. Isso deve levar um pouco mais de tempo por causa dessa questão. Eu, para poder acessar a API, vou ter que abrir também a minha API de dados para o compartilhamento. Legal. Quer dizer, essa compulsoriedade é semelhante ao que o Reino Unido fez e a comunidade europeia também está fazendo, que é de exigir que pelo menos aqueles que capitaneiem o processo, que eles compulsoriamente adiram ao procedimento, né, ao sistema. Legal, obrigado, André. Agora eu queria perguntar para os dois, para o Breno e para o Vinícius, como é que essa mudança vai impactar os seus negócios? Né? Como é que, para o bem, assim, e quais os riscos que podem aparecer também? Quem começa? Eu posso começar. Falando um pouquinho de Open Bank especificamente, acho que não só para a minha empresa, mas como para as fintechs, é uma oportunidade direta aqui gigantesca. Né? Você tem possibilidades imensas de fazer novos serviços, ou até serviços que você nem consegue imaginar ainda. E isso, para quem trabalha com inovação, é um negócio muito legal. Mas ela também gera alguns ônus, né? Principalmente quando a gente pega aí a parte da lei de proteção de dados. Isso é, na verdade, um grande limitador para a gente. Né? Se você falar de uma multa de 50 milhões de reais por um incidente para uma empresa do tamanho da nossa, é um negócio que inviabiliza muita coisa. Então você acaba tendo um certo receio de armazenar certos dados. Então acho que tem essa balança de que a gente tem que tratar muito bem, né? Que o regulador deveria estar olhando para esse tipo de coisa também. Mas eu acho que assim, o Open Bank ele tem um conceito muito legal de trazer para o usuário que ele é o dono daquela informação, né? E a gente enxerga isso como talvez uma terceira onda aqui no Brasil de revolução bancária. Acho que a primeira foi o Internet Banking, todo mundo começou a pagar conta pelo computador. Exceto a minha mãe, eu acho. Então, mas assim, a gente não vai na agência mais, né? E na agência é um grande parto. Né? Então, essa foi a primeira revolução, eu acho. A segunda foi o banco por celular, né? O Mobile Bank, que aí trouxe até empresas como a minha a ser possíveis, né, de fazer um banco por aplicativo. E a terceira, acho que é o Open Banking em si, né? Que é você conseguir trazer uma gama de soluções customizadas para aquele nicho específico, né? Tipo, você quer pegar um empréstimo numa empresa, você vai cair lá numa bacia de crédito, tipo, esse cara é 3%, mas assim, por que 3%? Você tem meu histórico, você consegue fazer algo melhor. Se você analisar especificamente o meu caso, né, com meus dados. Então, tem muita coisa. Eu falei crédito como exemplo, mas acho que existe muita possibilidade aqui. Perfil de investimento, sim, por exemplo. Exatamente. Então, eu acho que eu vejo muito como uma oportunidade bem grande, mas tem uma certa aí dificuldade para implementar. Tá certo, Breno. Acho que no nosso caso, a gente tem um bom ativo do nosso lado, pensando em Stone, que é o fator velocidade. Então, tudo que é novo, tudo que é mudança, a gente quase sempre vê com muito bons olhos. Existem mudanças que não foram para frente, a gente defendeu muito que não fossem, porque não eram boas na nossa visão para a sociedade, para a economia no Brasil. Essa é uma que a gente acha excelente. Então, olhando do ponto de vista de estratégia da empresa, o assunto de Open Banking é muito core para a gente, é muito central. A gente olha sob uma perspectiva, pensando o Stone como cabeça só de pagamentos. Eu tenho hoje 7% de market share, tem outros 93% que eu não capturo hoje. A gente sempre olha sobre essa perspectiva. Então, são 93% que eu posso vir a ter dados que eu não tenho hoje, uma riqueza de informação que me permite prestar um serviço melhor, precificar esse serviço de forma mais justa para o cliente final. Sem considerar os outros mercados que a gente
recentemente começou a endereçar, que são mercados onde a gente tem hoje menos de 0,5% de participação, como é o caso, por exemplo, do crédito, como é o caso do mercado de boletos, que são assuntos que, para a gente, do ponto de vista de Open Banking, vão mudar completamente a forma como a dinâmica do assunto hoje, né? Então, quando você olha para crédito, abrir a informação do usuário, né, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, permite que os ofertantes de crédito possam concorrer de forma muito mais justa. Então, o fato de eu ser cliente na pessoa física do Itaú, por exemplo, há 10 anos, só faz com que o Itaú tenha mais informação e compita de forma, né, mais desigual com outros bancos que poderiam me ofertar, por exemplo, um crédito na pessoa física no mesmo nível e não conseguem, porque não tem esse dado. E aí acho que a gente olha muito o Open Banking sob duas perspectivas, né? E lá fora se divide muito bem esse assunto, estão começando a fazer esse paralelo no Brasil. Você tem a perspectiva de informações de conta, né, o que eles chamam de AIS lá fora, Account Information Services, e a parte de pagamentos, né? E a gente vê que são dois objetos distintos, cada um entrega um valor enorme. A gente também vê um valor muito grande na parte de pagamento, que tem uma interseção muito clara com um pagamento instantâneo. E isso no mundo de pessoa jurídica, onde você tem, por exemplo, software de gestão como uma rotina do dia a dia do negócio, um software de gestão conectado numa plataforma de Open Banking, com informações de conta e com pagamentos, muda completamente a forma como esse empreendedor toca o negócio dele no dia a dia. Traz um nível de facilidade que chega a ser difícil de imaginar. Então, sem dúvida, a gente vê com ótimos olhos, é uma baita oportunidade. E você acha que é uma coisa que o usuário vai aderir assim, imediatamente? Como é que é o sentimento? Acho que esse talvez seja, junto com a parte regulatória, né, e de empurrar players que eventualmente não estejam com toda essa vontade que a gente está de botar o assunto, de fazer o assunto andar. Acho que o segundo grande desafio do assunto de Open Banking é a adesão, porque com alguns players que estiverem fazendo um movimento contrário, fica difícil comunicar a vantagem para o usuário. E aí estamos falando de Brasil, o Brasil não se resume a Rio-São Paulo, onde eventualmente essa mensagem chega mais fácil. Já falando de Brasil, mais de 5 mil municípios, a Estônia hoje está presente em cooperação local em mais de 300 cidades do país, e a gente vê a realidade do interior como é diferente da realidade do Rio e de São Paulo. Então, um grande desafio é fazer essa mensagem chegar nesses lugares. Fazer essa mensagem chegar no interior da Paraíba, fazer essa mensagem chegar em Manaus, fazer essa mensagem chegar em Cuiabá. Estamos falando das capitais, né? Depois, quando a gente for para o interior de verdade, é mais um passo de desafio. Então, acho que é aí que mora a dificuldade e é o nosso papel fazer essa mensagem chegar em quem a gente serve. Legal. E você falou aí de alcançar distâncias dentro do Brasil, né? Manaus, etc. O Open Banking, será que ele possibilita uma oportunidade de integração entre sistemas financeiros globais? Por exemplo, eu poderia pegar um empréstimo no HSBC de Londres, numa taxa menor, se ele consegue acessar os meus dados aqui. O que vocês acham disso? Faz sentido? Estou falando maluquice. Eu acho que é uma evolução que transborda um pouco o Open Banking, porque hoje ele ainda é uma discussão numa esfera nacional, né? Então você tem o Banco Central Brasileiro regulando o cenário no Brasil, a entidade reguladora do Reino Unido regulando no Reino Unido, ainda são ilhas isoladas, né, que eventualmente precisam de uma conexão. Nada impede que você tenha um player de fora vindo fazer um papel não tão conectado no core da infraestrutura, mas um papel um pouco mais periférico. Isso pode facilitar a entrada. Isso, porque por API, de certa forma, Exato. Se fosse permitido essa API ser compartilhada internacionalmente, assim, não teria muito impedimento, a não ser alguém dizendo que não pode. Talvez com criptomoeda eu acho que a viabilidade mais fácil de fazer, não sei. tecnologicamente falando, é fácil de pensar que é possível. Agora, regulatoriamente, eu acho que é um bicho bem complexo de mexer, né? É um vespeiro bem grande de interesses. No aspecto regulatório, o Banco Central fez um levantamento agora, a gente tem mais de 40 normas legais sobre câmbio. Então, só as relações de câmbio já precisam de uma lupa, né, para você poder pegar todos os detalhes e letrinhas miúdas. E ainda tem o problema do domicílio para fins de tributação. Então, se eu puder usar uma plataforma para contrair esse empréstimo no exterior, como é que vai ficar a tributação dessa operação financeira se o tomador está aqui, mas o emprestador está lá?
Então a gente tem problemas aí de foro tributário e de foro de câmbio. Agora a questão do câmbio ela deve também entrar nessa já está sinalizado pelo Banco Central que ele vai simplificar as operações de câmbio por conta de algumas fintechs que utilizam o sistema de carteira com moedas diferentes paralelamente. Sim. Isso é algo que a gente em 2020 talvez já comece a ver alterações importantes nesse cenário. Assim, talvez em 2021 a gente esteja discutindo realmente a conexão entre APIs, mas a gente precisa primeiro acertar como é que a gente opera moedas diferentes dentro das wallets eletrônicas. Né? Sim. Nilson, quer comentar? Tecnologicamente falando, a gente está falando de API. Né? API tem várias, tem REST, JSON, tem várias. Normalmente são essas as mais usadas. Então, existe um padrão de tecnologia que é usado globalmente. Sim. Então, a gente pode... lógico, o padrão, né, a regulação de cada país, ela tem suas especificidades e são diferentes. Estou falando de Austrália, Nova Zelândia tem a sua, Japão já está funcionando com a sua, Hong Kong está pensando, China está pensando, Europa já tem a sua, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, o Brasil, Nigéria, África do Sul, esses países aí estão mapeados, né, como reguladores, né? É óbvio que cada um vai ter a sua plataforma padrão, mas a gente fala de gateways aí, né, no meio do caminho, que façam essa tradução de uma API para outra. Aí eu vou criar mais um intermediário, né? Quem vai transacionar de modo transparente entre um banco... Quer dizer, isso aí, em termos de tecnologia, tudo é possível. E é até transparente para o usuário agora. Vai pagar imposto lá, vai pagar imposto aqui, vai pagar nos... O ideal não pagar imposto nenhum, né? O ideal não é pagar imposto nenhum. Então, qual é o modelo de negócio que se torne vantajoso fazer esses movimentos transnacionais? Né? Mas é uma conversa tão doida, porque se você imaginar, talvez pagando todos os impostos aqui e pagando os impostos todos lá, se você conseguir fazer uma arbitragem de taxa de juros, né? Pegar um juros negativo americano, um japonês, né? Aqui no Brasil, eu pagaria 4 vezes os impostos, não teria problema nenhum. Se fosse economicamente viável, entendeu? Gerando confiança, a questão é a seguinte, o Brasil tem uma taxa de juros alta, é um país emergente. Né? Às vezes é até, de repente, interessante trazer o investidor de fora para o Brasil. Mas como que o investidor de fora vai investir numa fintech brasileira com a taxa de juros superior à que ele tem no mercado mais estável? Tendo confiança. Então, a palavra-chave é confiança. A partir do momento que houver, né, essa geração de confiança, o dinheiro pode fluir até para um mercado emergente como o brasileiro, desde que haja essa confiança, porque a nossa taxa de juros é maior. Então, o volume pode até vir para nós, e não sair daqui para fora. E falando dessa integração de mercados, a gente pode imaginar, eu não sei quem pode falar um pouco sobre isso, mas numa globalização do sistema bancário, né? Você tem players que são globais, que estão em vários. O Santander, por exemplo, está em vários lugares do mundo, né? É um banco importante na Inglaterra, é um banco importante na Espanha, é um banco importante na América Latina, o HSBC é um banco importante na Ásia, né, tem presença no Brasil. Será que isso vai dar o Open Bank dá vantagem competitiva a esses players que estão posicionados em vários lugares do mundo? Eu acho que o grande negócio olhando muito para a parte do varejo, né, e aí pensando em retail banking, né, vamos falar de banco de varejo mesmo. O negócio de banco de varejo, ele é sempre um negócio que demanda escala local. A sua escala internacional, ela não te dá tanta vantagem assim, porque você sempre tem uma relação que precisa ser muito íntima com o regulador, você sempre tem uma relação que precisa ser muito íntima com as integrações locais que você precisa fazer. Então, você pensa no banco de fora entrando no Brasil, a gente tem N casos que deram bastante errado, né, sobraram poucos. A Stone mesmo, enfim, fez uma aquisição de um player internacional que entrou no Brasil, que não deu certo, né? A gente adquiriu a Elavon em 2016, muito porque o player entra no Brasil, ele não só tem que lidar com a licença local, mas ele tem que integrar na CIP para conversar de boleto, ele tem que integrar na STR para conversar sobre TED, ele tem que integrar na plataforma do Banco Central para fazer registro de conta. É um pesadelo, né? Então sempre demanda muito trabalho local, a nível local, né? Então dificilmente... assim, as plataformas digitais desses bancos, elas dificilmente são replicáveis
onde você tem reguladores diferentes. Essa que é a grande dificuldade. Sim. Você pode até ter uma interface parecida do Santander Brasil com a app do Santander Espanha. Isso. Aí, quando você quebra na segunda linha do aplicativo, você vai ver que tem um produto lá que não tem aqui, que muda a estrutura inteira, como é que o aplicativo vai funcionar, e muitas vezes ele não consegue fazer. Ele acaba tendo aplicativos separados, e aí ele quase não captura nenhuma escala, a não ser a própria escala do dinheiro e do capital se movendo. Interessante. Acho que essa é a grande dificuldade. Legal. Agora, aproveitando que a gente está falando de inovação e economia do compartilhamento, queria compartilhar, então, com o auditório a oportunidade de fazer perguntas. E aí a gente vai ter o microfone à disposição de quem quer perguntar. Para o Breno, da Stone, para o Vinícius, do Outer Bank, para o André, para o Nilson. Olá, boa tarde. Meu nome é Felipe Leal. Queria fazer uma pergunta que é mais direcionada, seja ao Breno ou ao Vinícius. Como é que está o estudo da questão de blockchain por vocês para conseguir implementar? Se vai ter alguma aplicação baseada em blockchain ou não? Você diz mais voltado no Open Banking em si? Isso. Se eu não me engano, o Banco Central ele começou a fazer até um sandbox nesse sentido, mas era a princípio em blockchain, mas ele meio que, eu não diria descartou, mas está meio que pausado essa história de blockchain para esse fim, pelo menos, né? Acho que essa é a informação que a gente tem até o momento. Ele tentou começar um estudo no assunto de pagamentos instantâneos. Você vai ter uma base centralizada de endereçamento, né? Basicamente, você vai ter um identificador que está controlado pelo Banco Central e você atrela aquele identificador à conta que você escolher. E aí, basicamente, tem 3 identificadores, e-mail, CPF, e ele botou o número de telefone, se eu não me engano. Então tem um terceiro que é livre, e você escolhe, eu quero que o meu e-mail esteja conectado à minha conta do Itaú, o meu CPF é a minha conta Stone. Tá? E essa base ele chegou a cogitar fazer em blockchain. Acho que no final do dia, a grande questão é usar a tecnologia, que o grande ativo é ela ser uma tecnologia descentralizada para um assunto onde o comando é centralizado. Não sei se faz tanto sentido. Acho que essa é a primeira pergunta que sempre vem à tona. Enquanto existem várias aplicações onde a tecnologia descentralizada é o grande ativo, né? Que é, por exemplo, o que a gente vê. Acho que transferências internacionais é um assunto super quente, tem um monte de gente fazendo muita aplicação legal. Até mesmo os próprios bancos usando a tecnologia nesse sentido para transferências internacionais. Mas para assuntos onde o controle é centralizado, tem N tecnologias que resolvem o problema com um nível menor de complexidade. Então, o ponto, acho que, para mim, para aí. Legal. Aqui. Outras perguntas? Abdul Nasser. Vou aproveitar o André, né, para perguntar sobre lógica de regulação, de fato. Considerando que a regulação das fintechs, todas elas, né, mas principalmente aquela específica que está tratada no Banco Central, estabeleceu a SA como modelo único, e considerando que o peer-to-peer, acredito, seja mais eficiente no modelo de sociedades cooperativas, já que a gente reduz margem, entrega para as pontas o resultado, enfim. Você vê alguma lógica nessa restrição ou você acredita que deveria ser liberado isso e deveria ser mais livre a outros modelos possíveis de organização societária? Muito bem. Bom, Abdu, eu vejo essa questão da adoção do sistema de sociedade anônima uma questão de crença de governança. O Banco Central sempre teve as instituições financeiras com restrição em serem sociedades anônimas. Isso está desde a 4595, de 64. Então, a gente tem os modelos mais exigentes no plano da governança para as sociedades anônimas. Acho que isso influenciou o replicar para as operações de fintech de crédito direto e de crédito entre pessoas. Mas hoje a gente tem outro. Na verdade, eu acho que esse ecossistema ele não se restringe às instituições financeiras regulamentadas. Eu acho que o sistema brasileiro de pagamentos provou isso, né? Aliás, o sistema de pagamentos brasileiro provou isso.
A gente consegue operar, e aí em sede de arranjo de pagamento, em instituições de pagamento, a gente consegue operar com ou sem o regime de sociedade anônima. A gente tem os não financeiros que também concedem crédito, as empresas simples de crédito como mecanismos também interessantes para pequenas e microempresas. Agora, se pensarmos do ponto de vista do benefício tecnológico do P2P, né, de poder usar o benefício tecnológico do P2P e das mesmas vantagens regulatórias da fintech P2P, não vejo, né, até porque o capital é R$1 milhão, né, de reais, não é nada assombroso. Acho que foi muito mais uma questão de o uso do cachimbo faz a boca torta, né? Eu estou habituado a que as instituições financeiras tenham, né, o modelo de SA, e então se replicou, acho que por causa dessa questão do hábito da governança mais efetiva. Concorrencialmente, ou sob o ponto de vista de eficiência, não vejo nenhum outro motivo. Acho que o Banco Central está bem aberto a ouvir, a colher opiniões do mercado, e acho que o mercado regulado de fintech tem muito para crescer, porque ela fez 2 experiências de 2018 para cá. Isso representa um pedaço muito pequeno do universo de fintechs lato sensu. A gente tem muito mais operação financeira tecnológica aí do que essas 2 operações restritas, reguladas. Então, acho que tem muito para crescer e ouvir o mercado. Ótimo, legal. Mais alguma pergunta? Tem a luz aqui, eu não consigo ver direito, mas imagino que sim. O meu nome é Bruno. Uma pergunta pode ser para o Nilson ou para o Breno. No momento, minha dúvida é a seguinte: no momento que você autoriza o compartilhamento das suas informações através de um sistema, acredito eu, suas informações estando nesse sistema, quem é que é o responsável pelo sigilo das suas informações? Quem passa a ser responsável se há um vazamento, porventura, através do WhatsApp ou pela mídia? Quem é que vai ser responsabilizado por isso? Existe corresponsabilidades aí. Quando você faz um consentimento, que é isso que você está falando, autorização para uso dos teus dados pessoais, esse consentimento pode ser por escrito ou digitalmente. Então, qualquer plataforma de Open Bank, se você olhar os bancos ingleses, tem lá toda uma cadeia de consentimento. Que tipo de dado você quer que você compartilhe com a outra instituição financeira? Então, você vai lá um checkbox e vai marcando. Você quer que você compartilhe esse tipo de dado? Sim. Esse não, esse sim. Você define isso no próprio aplicativo mobile ou na interface, o que você exatamente quer compartilhar. E aquilo vai para um sistema de compartilhamento. Mas a partir do momento que aquela informação, você tem um contrato com aquele banco do qual vem a origem do seu dado, ele é o primeiro a ser acionado, né? É o primeiro a ser acionado. É lógico que cada incidente de privacidade ele vai ser investigado. E é óbvio que tem fatores atenuantes no incidente de privacidade, por exemplo, essa instituição teve todo o cuidado, mas aí, por adesão, uma regulação de compartilhamento, um outro elemento que compartilhou, se esse dado não foi anonimizado, que é um outro tipo de tratamento do dado, né, que a gente pode criar uma maneira de fazer com que o seu dado fique anônimo e não consiga identificar que é seu. Isso é uma técnica de proteção também. Que o dado pessoal só é pessoal se ele consegue identificar você ou eu, a pessoa física. A partir do momento que ele está anônimo, ele deixa de ser um dado pessoal, né? Então, ele está quebrado em vários lugares também, né? Ele pode estar fragmentado e ter uma entidade única que faça essa correlação. Existem várias arquiteturas que podem minimizar o risco de responsabilização ou de vazamento. Então, existem técnicas de criptografia, enfim, tem a parte de cyber e tem as técnicas que você pode fazer na arquitetura de maneira que, se o seu dado vazar, vaze parte dele e não te identifique. Mas, se vazar o seu dado, da onde ele vazou? É a pergunta, né? Em quem que cometeu a negligência, a imprudência ou até a má intenção, a má fé de vazar a sua informação? Isso vai ser feita uma investigação e enviar. As sanções vão ser aplicadas ao responsável ou
aos responsáveis se houver corresponsabilidade. É como no direito civil, como no direito trabalhista, como você pode... às vezes alguém não pagou determinado... Você contrata um terceirizado, o terceirizado não recolheu determinado imposto. Na Justiça do Trabalho, aquilo pode ser... obviamente, dado causa para quem contratou o terceirizado, porque ele também tem uma responsabilidade sobre o recolhimento de impostos patronais do contratante, né? Então, esse tipo de cadeia de confiança deve existir também nessa parte de informação de dados privados. E essa pergunta é ótima, Bruno, porque... E aí acho que entra aqui um paralelo legal, que é o papel do regulador nessa discussão, porque hoje você já pode ter uma relação parecida, né, com parcerias bilaterais. Então, a gente, por exemplo, na Estônia está caminhando nessa direção, enquanto a regulação, de fato, não vira uma regulação vigente, com a regra clara escrita, os padrões definidos, a gente está caminhando em parcerias que já trabalham nesse formato do consentimento. Hoje eu tenho uma preocupação muito grande, né, e eu faço uma avaliação desse parceiro. O problema é que na hora que isso passa a ser, por exemplo, né, os participantes do S1 eles passam a ser obrigados, e qualquer participante regulado do Banco Central tem uma participação facultativa, né, ele só tem o princípio da reciprocidade, mas ele tem uma participação facultativa e ele opta por entrar, se ele responde aos padrões definidos, né, à altura, esse participante do S1 não pode negar, né, o dado que um usuário está pedindo por dentro da plataforma desse participante do S2, ou o que seja. Então tem uma questão concorrencial importante aqui, que o banco lá entre os 5 maiores ele não pode mais negar o acesso à informação, mas ele também não pode auditar aquele parceiro. E vira um papel do regulador dizer que aquele participante cumpre os requisitos ou não cumpre e, de alguma forma, fiscalizar. Então, no final, eu fico com uma responsabilidade, né, que sempre transborda um pouco a sua fronteira, porque você tem que ver como que as pessoas estão interagindo com você, como que os sistemas estão interagindo com você, mas você não consegue ir tão longe, porque você não vai ter abertura para fazer uma auditoria no código do outro banco que está integrando em você. Então, o regulador precisa definir essa fronteira, né, de quem tem que olhar, do ponto de vista de segurança, a fronteira e essas relações, e acho que vai muito pelo ponto... que o pessoal falou aqui, de definir os padrões de integração, definir os padrões de segurança, definir os padrões de autorização e consentimento. Interessante, bacana. Mais alguma pergunta? Acho que é ali, né? Obrigado. Meus amigos, o bate-papo aqui no online não para, tá? E a gente vai puxar, pelo menos aqui, eu estou com 3 grandes perguntas aqui, excelentes. Então, a primeira, do Marcelo Deschamps. O que vocês acham da adoção do Open Banking no Reino Unido? Ele comenta, pelos últimos relatos ainda é baixa adoção, o cliente ainda resiste em abrir seus dados para os não bancos. Alguém, por favor, poderia comentar? Na sequência eu faço outra. Tá? Temos aqui pelo menos mais uns 3, 4 perguntas de excelência. Ótimo. André, quer falar alguma coisa? Sobre a questão do Reino Unido? Nilson, eu acho que tem ele fez um estudo da PwC. Essa questão da não confiança é parte do cliente, né? O cliente, ele é o possuidor. Eu sou o proprietário da minha informação, porque o grande do Open Banking é o seguinte: eu sou o dono da minha informação. Tá? Eu sou o centro, né? Isso vale para todos os negócios hoje em dia, né? O cliente está no centro. A experiência do usuário está no centro. Está valendo mais do que preço barato. Então, é a minha experiência. Se eu não quero compartilhar com quem não é não banco, isso é uma questão minha. Eu não quis compartilhar. Isso é mercado livre. Isso é liberdade. Então, o que vai resolver isso? É a construção de uma cadeia de confiança, as novas gerações que vão crescendo, que confiam mais nas fintechs, talvez, também, né? Os incentivos, né? O conhecimento de que aquilo é seguro, que aquela outra plataforma online ela tem o mesmo nível de segurança de um banco tradicional, ou até maior, porque existe a falsa sensação de segurança. Então, esse conhecimento vai passando e as pessoas vão ganhando confiança para dar. Mas isso não invalida a ideia do Open Bank, com certeza.
Eu queria... Você quer falar, Bruno? Não, eu queria traçar um paralelo, na verdade, com o nosso sistema, né? O nosso sistema, o previsto, né? O provável, ele tem bases estão sendo propostas um pouco diferentes. Então, uma das questões, por exemplo, que se discute lá fora é que nem todos os sistemas de Open Bank estão exigindo reciprocidade, então tem agentes não financeiros que estão tendo acesso às informações, ou estão querendo ter acesso às informações financeiras dos clientes, sem serem obrigados a abrir os seus próprios dados, Facebook, Google, etc., sem terem que ter plataformas compatíveis de compartilhamento. Esse é um fator que parece que o Banco Central, ao que já sinalizou, vai restringir. Quer dizer, para você ter acesso, você tem que estar dentro desse ecossistema financeiro. A priori, empresas Varejo, não atuantes, né, vão ter algum tipo de barreira de entrada. Varejo, por exemplo? No primeiro momento devem ter barreira de entrada, pelo menos pelas sinalizações de reciprocidade, né, de que sejam sistemas que se eu vou buscar dado, eu vou ter que fornecer o meu banco de dados também, então não seria simplesmente acessar. Então, acho que a dinâmica depois pode evoluir, mas no primeiro momento deve ser, ao que tudo indica, deve ser assim. Agora, uma outra coisa em relação à LGPD, que eu queria fazer uma referência da pergunta anterior e dessa, é que a gente está concentrando muita atenção na questão do consentimento, e no Open Banking, de fato, o consentimento ele é importante para que eu compartilhe o dado. Esse dado ele não é acessado por uma outra instituição sem o meu consentimento, mas o consentimento é apenas uma das 5 formas de captura de dado para fim de tratamento que a lei autoriza. Então, tem outras formas em que os fornecedores vão coletar dados pessoais, vão tratar dados pessoais, vão eventualmente compartilhar dados pessoais e não vão depender do consentimento para isso. É que o Open Bank, especificamente, no formato que ele está se desenhando, o consentimento vai ser um elemento central, mas a LGPD não transforma o consentimento num ato obrigatório para todo e qualquer dado privado que venha a ser colhido, armazenado, tratado e eventualmente compartilhado. Então, a questão da responsabilidade por vazamento, ela vai na parte da troca, até eu acho que é mais simples, porque se eu autorizo que o meu dado seja aberto para outra instituição, e essa outra instituição é que causou a falha, sim, a responsabilização vai ser dela, e eu, ao autorizar, eu isentei de responsabilidade o agente que, por lei, teve que abrir a informação. Os compartilhamentos por parceria comercial, e que aí não são por ato espontâneo do usuário, ele não provocou para que fosse compartilhado, o compartilhamento se deu por operação comercial, é que aí a cadeia de responsabilidades, né, quem colheu e tratou o dado e depois compartilhou comercialmente com o parceiro, é que eu vou ter esse chamamento à responsabilidade, todos no primeiro momento poderão responder solidariamente e depois fazer o acerto entre eles. A gente acho que tem uma visão sobre o assunto do nível de adesão no Reino Unido. Tem uma série de elementos que influenciam isso. Tem um que acho que é super importante para fazer o paralelo com o Brasil, que tem a ver com custo de oportunidade. Então, acho que, de forma geral, né, o bem-estar gerado para o indivíduo pós-consentimento e troca tem que ser maior que o custo ele tem de trocar. Então, o custo de trocar não pode ser muito alto e o bem-estar gerado também tem que superar esse custo. E acho que, olhando para o Brasil, quando você pega alguns pontos específicos, alguns produtos e serviços específicos, você tem a capacidade de melhorar o bem-estar gerado gigantesca, né? Quando você olha para crédito, você diminui a assimetria informacional que você tem entre concorrentes da oferta de crédito nesse aspecto, você tem um potencial de tornar o crédito muito mais barato. Sim. Quem que não vai querer dar um clique num botão, trocar de informação de um banco para o outro para acessar um crédito com 20% menos de spread? É interessante que essa questão do Open Bank, ela coloca sobre o prisma do crédito, né, representa uma ameaça para, por exemplo, birôs de crédito, né, que hoje são esses elementos, essas figuras dentro, esse ator no mercado que coleta os dados nossos aí, né, e armazena e os bancos pagam para acessar, ou você, uma financeira, vai fazer um crédito, você paga para acessar, ou você que vai trabalhar com um cliente ou com um fornecedor, você quer ver se aquele fornecedor ele tem
robustez para trabalhar contigo, você vai acessar esses birôs de crédito. De certa forma, acho que me parece que os bancos de dados e cadastros, né? Isso. Eu acho que eles podem exercer um importante papel no Open Banking, que é ser o elo entre aquele que não tem o acesso. Aquele player que não tem o acesso direto dentro do Open Banking, porque não preenche os requisitos de reciprocidade, e esses birôs acabarem sendo esse mecanismo de intermediação, né? Pode haver aí um freio de arrumação dentro desse sistema. E é ótimo porque passa a regular esses acessos também, né? Sim, que hoje você tem uma informação sua que roda uma série de bancos de dados que você não sabe. Mas acho que mais do que isso, você tem o ponto, inclusive, que a gente não falou aqui mais cedo, mas a diferença entre dados tratados e não tratados, né? Sim. Acho que o birô eventualmente pode ser um player que passa a operar muito em cima do dado tratado, do dado que ele trabalha e que gera uma informação mais rica. Seja a consulta de um score baseado num cálculo que é proprietário dele, seja qualquer outro tipo de matemática que ele invente que agregue valor aos seus dados crus, né? Sim. E acho que tem essa divisão na regulação sobre o compartilhamento dos dados crus, né, que é o carvão que a gente falou aqui mais cedo, e do diamante lapidado. A gente começa falando no Brasil do carvão. Interessante que a gente, quer dizer, agora está falando de Open Banking, né, de compartilhamento de dados, né, no momento em que acabou-se de aprovar, depois de décadas de discussão, o cadastro positivo, né? É como se tivesse aprovado aí, sei lá, o modem de telefone numa era de internet 5G, né? Super interessante também. Felipe, mais perguntas? Temos mais uma. Lucas Schmidt pergunta aí para o Breno o que a Stone está fazendo no mercado que briga cada vez menos por menores taxas. E já solto uma também para o Vinícius. Tá? Como se proteger do próprio Lucas Schmidt, como se proteger para que esse produto não vire uma commodity. Então, uma para cada aí, 2 tiros de canhão. Vamos lá. Legal. Obrigado, Lucas, pela pergunta. A gente adora essas. Acho que o primeiro ponto importante que a gente enxerga e tem muito orgulho de ver dessa forma, acho que a gente teve um papel super importante para o mercado chegar onde chegou. Então, não poderia ser uma surpresa para a gente. A gente sempre quis que o mercado brasileiro de pagamento chegasse onde ele está agora. Ainda tem muita pista para andar, tem muita coisa para evoluir. Acho que a gente ainda não necessariamente está no equilíbrio de preço, mas se você olha o caminho que foi percorrido nos últimos 5 anos, e aí o Banco Central fez um excelente trabalho, mas acho que a gente teve um papel muito importante toda essa discussão, em toda essa luta, a abertura de arranjos que foram fechados durante muito tempo e que sempre prejudicaram o nível de preço cobrado no mercado de pagamentos. Então, a gente veio se preparando ao longo desses 5 anos, não começamos a nos preparar ontem. E o que a gente tem feito nessa direção, nossa estratégia hoje passa muito por não só ser um player de pagamento, né, e ser um player que está cercando a vida do lojista e ajudando o empreendedor no Brasil que toca um negócio, que tem uma porta de loja que ele abre e fecha todo santo dia. A gente quer ajudar esse cara, basicamente, vender mais, gerir melhor o negócio dele e crescer. E para isso você não precisa só de pagamento, né? Você precisa de vários outros serviços, vários outros produtos. Sim. E nossa visão é que esses produtos, se bem conectados, e aí não necessariamente só conectados com os nossos próprios produtos, mas se todos esses produtos forem construídos com uma arquitetura correta, com um design correto de informação, a gente consegue fazer um ecossistema muito mais rico. Então, na hora que você fala que você tem um software de gestão conectado no banco, eu tenho uma rotina que a dona Nilza, que toca um restaurante de uma pessoa que eu conheço, toca de manhã, ela demora 2 horas todos os dias da semana para tocar a rotina do contas a pagar no software de gestão. E ela já usa software de gestão, que já é uma raridade. Na hora que você conecta o software de gestão no banco, esse fluxo acontece em 1 minuto, você economiza do empreendedor 2 horas por dia, cada dia do ano dele. Estou falando isso de um processo. Todos os outros que você tem para conectar têm uma capacidade de gerar para o empreendedor uma economia de tempo, que é o maior ativo que ele tem. E aí você desdobra em várias outras iniciativas, né? A gente tem iniciativa de crédito, que a gente enxerga ainda como um mar azul, especialmente o crédito feito de uma forma inteligente e não só feito da forma como todos os bancos operaram crédito até hoje e ganham muito dinheiro até hoje operando dessa forma. Mas quando você olha crédito olhando o P&L do negócio,
né, e tendo o nível de informação que você consegue ter, sendo provedor de pagamento, sendo provedor de software de gestão, 24 horas com o cara. 24 horas com o cara, estando na porta de loja dele, né, barriga no balcão conversando com ele. Se você carregar essa inteligência para dentro do negócio de crédito, a gente provavelmente vai para patamares de inadimplência completamente diferentes, níveis de spread de crédito completamente diferentes. Até de relação de confiança, né? Exato. Então, isso é um pouquinho do que a gente tem feito para continuar brigando. Legal. Falando um pouco respondendo a pergunta que fizeram, eu acho assim que o mercado bancário como um todo ele tende a se virar uma commodity mesmo, né? E isso não é algo ruim, é algo bom. Eu acho que o Open Bank, inclusive, vai acelerar esse processo, né? Você pensar por que a gente paga, sei lá, não só o Open Bank, né? O Open Bank e pagamento instantâneo, que é um pouco do tema aqui. Por que a gente paga R$10 num TED num grande banco, sendo que os bancos digitais já oferecem isso de graça? E ainda um TED é um negócio bem arcaico, né? Você poderia estar fazendo isso tecnologicamente desde 5 anos atrás, instantaneamente, indo de lá para cá a custo zero ou marginal, muito próximo a zero. Então esse tipo de serviço é para ser commodity mesmo, não é para rentabilizar em cima disso. Você tem que procurar maneiras de rentabilizar o seu negócio com um pouco da experiência do usuário que você fornece, né? Acho que é o grande X da questão. Se todo mundo vai encarar isso, eu acho que as fintechs já encaram dessa maneira. Como é que eu melhoro a vida do meu usuário, né? No dia a dia, né? Na experiência que eu dou para esse cara, e menos em cobrar tarifinha em coisas que são robóticas, né? Tipo, mandar um TED de lá para cá tem que ser zero, não tem jeito. Acho que é um pouco disso que eu vejo. Então, assim, eu tento formatar o meu negócio em prover uma boa experiência para o meu usuário de uma maneira que ele não queira trocar para outro banco, mas se ele for trocar, eu vou tentar entender. Mas né, não é pelo commodity em si, porque todo mundo vai estar nivelado por baixo, cara. Se você não oferecer nisso aqui, você nem vai concorrer. Você tem que oferecer pelo menos essas coisas de uma maneira próxima a zero. Eu vejo dessa maneira. Só adicionar um ponto aqui que o Vinícius falou, que ele comentou sobre a TED, né, já que a gente está falando de pagamentos instantâneos. A TED é um negócio engraçado, é uma informação pública. O André sabe bem, a TED é regulada, é um arranjo regulado pelo Banco Central. O preço da TED é definido pelo Banco Central e o preço da TED, pasmem, custa para o banco que está enviando, em média, 15 centavos. Se você enviar uma TED de manhã, custa 3. Né? No entanto, a gente sabe como é que funcionam os preços de TED no Brasil. Então tem um fator de transparência importante aqui, até para o ponto que a gente vai entrar agora de pagamentos instantâneos, porque ele é um elemento muito semelhante. Ele também é um arranjo de pagamento instituído pelo Banco Central, que se a gente não brigar, pode acabar tendo um funcionamento muito parecido. Então, a gente não quer que o pagamento instantâneo tenha o mesmo funcionamento da TED, onde ela custa para o banco 3 centavos de manhã e você paga no final do dia R$10 na sua conta. Interessante que a gente está falando do Banco Central, né, que regula o valor da TED, que é um produto... Ele regula o custo da TED, isso, na verdade, não o preço final. Que o banco trabalha como se fosse um produto seu, né? Então ele está presente, a gente tem um regulador super presente, um regulador ciumento, de certa forma, também, né? Que nos protege, né? Agora, quando a gente lê, por exemplo, que o Facebook está querendo lançar, né, uma moeda digital, e imagino que seja em escala global, e que tem, sei lá, bilhões de pessoas usuárias do Facebook que estão desenvolvendo relacionamento com... Como é que esse Banco Central, né, vai regular essa coisa que está no mundo para... Ele vai regular, talvez, né? Imagino. Mas como é que vocês acreditam que vai ser o impacto dessa... Porque hoje moeda digital, né, o Vinícius que conhece mais isso, imagino, é uma coisa meio de nicho, né, de nerds, de curiosos, de pessoas que, né, acompanham early adopters, etc. Mas no momento que um Facebook e o Facebook está junto com grandes casas de meio de pagamento, com bancos, você tem a Suíça por trás também. Então é um negócio que tende a ser gigantesco. E isso no mercado, como é que você acha que os reguladores vão reagir e a adoção disso? Como é que você especificamente sobre a moeda do Facebook, né, que isso trouxe uma visibilidade boa para o mercado de criptomoedas como um todo, né? Isso virou notícia, é um player do tamanho que é o Facebook, enfim. É algo muito significativo, é algo que traz uma maturidade muito grande para o mercado, né? Um mercado assim que ele é de nicho, como você falou, de entusiastas, até tecnologia um pouco. Quando você tem um player assim olhando para esse mercado, você tem até uma certa validação. Pô, esse mercado é um mercado interessante, esse cara também está apostando aqui, né? Isso é uma prisma de como é que você olha isso.
Agora, quando você olha no aspecto do regulador, acho que para o regulador é um pesadelo. Porque, principalmente de país emergente como o nosso, né? Porque países onde a moeda é fraca, o regulador fica muito em cima da questão do cambial. É muito fácil você, do Facebook do dia para a noite, que tem o WhatsApp, basicamente todo brasileiro tem WhatsApp, colocar uma moeda ali forte, virar o dólar e o real ficar de escanteio. Então é uma ameaça sobre o WeChat, que acontece na China. Sim, mas tudo pelo Zap. Sim, mas por que o regulador é um pesadelo? Porque isso é uma ameaça à tal da soberania nacional, né? Você tem uma certa ameaça, porque a moeda do Facebook não está competindo com o Bitcoin, ele está competindo com o próprio dólar. É um negócio mais ambicioso que eles estão fazendo. E assim, se isso melhora ou piora a vida do usuário, na minha opinião, talvez melhora. Mas na opinião do regulador, não, porque ele perde o controle sobre a moeda, perde o controle sobre a inflação, enfim. É um aspecto aí mais até do campo econômico mesmo. Então o mercado emergente não olha isso com bons olhos, eu diria até com os grandes mercados. Então o Facebook já está tendo que responder aí para os Estados Unidos, na Europa, como é que essa moeda vai funcionar, enfim, como é que vai... Eles estão respondendo... tem dúvida até se vai conseguir lançar. É um negócio meio difícil para eles. Tem uma fragilidade quase cômica, né? Porque se você fosse pensar, de novo, estamos falando de tecnologia descentralizada, onde, apesar da discussão lá da comissão que ele criou, né, da Libra, etc., no final do dia tem um grande player por trás centralizando as decisões. Tanto é que você tem uma pessoa para chamar para ir no Senado fazer um depoimento. Né? Se você for falar de Bitcoin, você vai chamar quem? Para ir no Senado dar um depoimento e defender o Bitcoin. Não tem quem você chamar, ele é uma entidade descentralizada. Você não tem um indivíduo que você vai botar sentado na cadeira respondendo pergunta do senador. Então, acho que tem até uma fragilidade do modelo. Mas de certa forma, será que essa fragilidade, na verdade, uma força desse modelo? Eles estão tentando fazer que seja. Porque né? você tem a quem fazer as perguntas. No caso do Bitcoin, você não tem a quem responsabilizar. Exato. Você pode botar na cadeia Mark Zuckerberg, por exemplo. Mas no Bitcoin, você não pode botar ninguém na cadeia. Acho que a gente vai ver o resultado dos processos que estão acontecendo em diferentes países. Provavelmente vai ter resultados diferentes. Mas acho que o fato de ter uma empresa e um indivíduo representando aquilo, né, e podendo lá responder, eu acho que pela tese toda que está se criando, é uma fragilidade. Né, porque você tem um centralizador das decisões daquele negócio, que eu acho que o grande poder até então dessas tecnologias baseadas em blockchain é exatamente o fato dela não ter essa centralização e não ter um indivíduo. Um dono. Exato. Legal. Felipe, mais perguntas? Pessoal, mais alguma? Alguém? Olha, vou passar aqui porque o chat, o bicho tá pegando solto lá no YouTube, hein? Se ninguém perguntar aqui, eu vou abrir lá. Lá tem mais umas 10 perguntas ali. Só capciosa, só nesse nível aí. Vamos lá. Amigão, se apresenta pra gente? José Domingues, é uma pergunta para o Vinícius. Vinícius, você que trabalha uma fintech que trouxe um mercado totalmente recente, que é o mercado das criptomoedas, para o mercado financeiro, oferece produtos para os holders principalmente. Como é que você acha que o Open Bank vai facilitar para você oferecer novos serviços para esse público específico? Até porque hoje também a gente não tem um produto financeiro voltado para a criptomoeda regulamentado. A gente sabe que existem aqueles mais à margem e tudo mais, mas como é que você acha que, tendo acesso a esses dados, você consegue oferecer um produto mais direcionado? É uma boa pergunta. Isso eu até parei para pensar esses dias, quando eu tinha que vir aqui falar. Né? Como é que isso melhora a nossa vida? Assim? Mas eu acho que melhora não só a nossa, como a de players que a gente pode trabalhar junto. Né? Por exemplo, um serviço que a gente não oferece hoje é um serviço até comum, né? Cartão de crédito com limite, se oferecer um limite para o usuário. Eventualmente eu posso pegar essa... Porque para eu oferecer um usuário, eu vou acabar consultando o bureau de crédito, enfim, eu vou ter que entrar nessa mesma discussão que tivemos aqui, e eventualmente eu posso pegar o aceite do meu usuário e já ter um track record dele maior do que eu tenho hoje. Né? Como é que esse cara pagou os empréstimos dele? Isso aí um grande banco pode me oferecer, e pode até... É uma discussão um pouco, talvez, que eles podem responder melhor, mas eles podem até rentabilizar na hora de eu fazer uma parceria com ele, de pegar esse aceite do meu cliente. Então, para oferecer novos produtos, eu imagino que o Open Bank pode me ajudar a tomar decisões mais direcionadas. Como eu dei o exemplo do crédito, mas eu poderia pensar também na ótica de investimentos. Eu acho que eu consigo fazer parcerias mais fortes e mais direcionadas com pessoas que têm mais sobre aquilo do que eu. Tipo, quando você financiou, sei lá, sua casa, o seu carro, você deixou muito do seu histórico com aquele player que você fez isso.
E para eu te oferecer um crédito, eu vou querer saber daquele cara qual a opinião dele sobre você, né? Como é que você se comportou ali, para talvez eu te oferecer uma taxa de juros menor ou maior, depende do caso. Então eu acho que ele vem para somar nesse caso. Maravilha. Estou aqui com a Ayrton também, vai fazer uma pergunta. Bem aqui, ó, galera. Aqui, beleza? Boa tarde, meu nome é Ayrton. A minha dúvida é com relação ao marketplace e concorrente de vocês, especificamente o Vinícius e o Breno. Qual é o marketplace que vocês estão atuando no mercado, nível de cliente, e quais são os principais concorrentes que vocês visualizam para o produto de vocês? Desculpa, se eu entendi a pergunta direito, você está perguntando no âmbito de marketplace de e-commerce? Market share. Market share. Você pode repetir, por favor, que eu não sei se eu entendi. Minha dúvida é com relação ao market share de vocês e quais são os principais concorrentes que vocês identificam diretamente ao produto que vocês ofertam. Acho que, vamos lá, pensando em Stone, né, a gente tem o braço que a gente começou, que é o braço de pagamentos, a gente tem 7% do mercado, tá, do ponto de vista de valor processado de transações, então dinheiro, né, que a gente processa de vendas. De novo, 93% para a gente capturar aí pela frente, né, então a gente entende que ainda tem muita pista, ainda tem muito mercado para a gente capturar entregando o valor que a gente entrega, sempre muito focado na experiência que o usuário tem com a gente, sempre muito focado na forma que a gente vende e distribui o produto, que é a proximidade que a gente tem com esse lojista, na cidade que ele está, com o indivíduo vendendo na loja dele, e um atendimento muito eficiente, que é um negócio difícil de ver no mundo de serviço para pessoa jurídica no Brasil. Expandindo um pouquinho os horizontes, né, falando dos outros mercados que a gente está entrando, a gente está entrando no mercado de software, por meio de alguns investimentos que a gente fez, que agora a gente está integrando nas soluções da companhia. Basicamente, software, pensando primariamente em software de gestão para negócio, então muito focado no pequeno e médio empreendedor no Brasil. Esse é um mercado extremamente pulverizado, difícil de falar de um player específico que é o nosso, que seja um maior concorrente. Tem várias ameaças, mas a gente vê mais como oportunidade. O fato de você ter uma pulverização muito grande sempre tem espaço para uma consolidação, e acho que também mostra um pouco de fragilidade nas ofertas que você tem no mercado. Então não tem ninguém que preste um serviço tão espetacular que ele domina 50% do mercado, né? Que no caso da adquirência você tinha esse tipo de market share, mas por conta de uma condição diferente, né? Não de um serviço espetacular, mas sim proveniente de uma solução, de uma condição monopolista anterior. E aí, por último, a parte de funding, né, para crescimento do negócio, que é o mercado de crédito. A gente sabe aí quem são os nossos maiores concorrentes, são os principais bancos. Esse sim é um mercado que a gente precisa atuar de uma forma muito diferente. Não adianta tentar brigar com um banco no preço do crédito, né, pura e simplesmente, porque ele tem sempre capacidade de ser mais barato que eu, porque ele consegue captar mais fácil e mais barato. Então eu preciso ser mais inteligente. Aí volta no que eu falei mais cedo, usar a informação, né, que o usuário está gerando usando os nossos sistemas, usar essa informação de forma inteligente para tentar ter uma inadimplência melhor e aí poder cobrar um preço competitivo, né? Então tudo isso junto é mais ou menos como a gente está se posicionando para melhorar a vida do empreendedor no Brasil. Bacana. Eu vou só puxar mais uma pergunta aqui também, tá, do chat. Só um instantinho. Lucas De Carli pergunta: se vocês acreditam que mecanismos compulsórios como adesão ao cadastro positivo podem estimular o desenvolvimento mais rápido do Open Banking aqui no Brasil? Eu acho que foi, só puxando esse gancho, né? Augusto falou muito bem falado, né? Parece que a gente está voltando à era de escada, né, com a liberação do cadastro positivo nesse momento, mas só para a gente então terminar com esse assunto, cadastro positivo vis-à-vis Open Banking. O que vocês acham? Ajuda? Atrapalha? Não faz diferença? Sob o ponto de vista da regulatório, eles se complementam, mas, de fato, como o Augusto falou, no momento que você tem um sistema de Open Banking, o cadastro positivo né, ele fica com um papel muito, né, um tanto quanto obsoleto. Mas, assim, eu acho que ajuda. Você está agregando informações até a implantação efetiva do Open Bank, até que você tenha acessibilidade mais plena. O sistema não vai estar todo integrado ao Open Bank do dia para a noite, e o cadastro positivo já vai estar exercendo seu papel
Eu acho que a gente tem ainda alguns anos aí de cadastro positivo exercendo esse papel de melhoria da informação para melhores ofertas mais assertivas de crédito. Eu sou entusiasta. Voltando, Augusto, quando você falou aquela questão do empréstimo internacional, de eu contrair um empréstimo numa instituição estrangeira, eu estava aqui refletindo que, na verdade, o que eu vejo que eu tenho grande entusiasmo sobre esse mercado de fintechs e arranjos e novas operações é justamente a personificação que ela proporciona, quer dizer, você entender melhor a dor do teu cliente, oferecer de forma mais assertiva uma solução. Acho, nesse momento apenas, acho que as barreiras tecnológicas são superáveis, mas acho que nesse momento uma instituição estrangeira enxergar as minhas dores, as minhas necessidades aqui, conseguir ser tão assertiva é difícil. Acho improvável num curtíssimo espaço de tempo. Além do que, a gente tem vicissitudes aqui que a gente ainda vai custar um pouquinho para superar, como, por exemplo, a gente só consegue recuperar 14% do nosso crédito, enquanto que a média é 57%. Então, assim, é muito pouco, né? É difícil que um player estrangeiro que venha ofertar crédito a um tomador brasileiro não vai olhar para isso e não vai subir a taxa na hora que vê lá. Na hora que você colocar Brasil, mais 55 no teu... Né, ele já vai... Opa, já subiu o taxímetro ali. Legal. Mais uma aqui. Bom, dentro dessa... Puxando... de novo. Como o nosso tema são as cooperativas, né, eu vou sempre estar puxando, a gente sabe que o mercado brasileiro de crédito, de serviços financeiros, eles são concentrados basicamente em 5 grandes bancos e é quase uma rocha aí para quebrar e conseguir, né, mudar essa realidade, talvez. Eu não sei como vocês veem isso, mas vocês acreditam que talvez a parceria com outros agentes financeiros, como as cooperativas de crédito, seja uma saída mais eficiente e mais fácil, até porque como são menores e como estão ali talvez no mesmo objetivo, no mesmo target dessas fintechs, acredito que seja mais fácil negociar com elas e mais fácil subir com elas para enfrentar ali essa hegemonia dos 4 ou dos 5 grandes bancos brasileiros. Mercado? Vou falar um pouquinho aqui, então. Olha, a união faz a força, né? Fazer açúcar também. Faz açúcar também. Bem lembrado, a união faz açúcar e é uma cooperativa. É uma cooperativa. Hoje, o ecossistema de fintechs está em torno de, falar um pouquinho de market share também, entre 400 a 500 fintechs no Brasil, ecossistema brasileiro. E aí você fala de empréstimo, de seguradoras, de aluguel de imóveis, de cartão de crédito, enfim, aí pelo menos uma dezena de serviços que são oferecidos por essas fintechs. Umas maiores, outras menores, umas atuando em vários segmentos, outras se especializando em alguns segmentos. Ou seja, estamos falando de 400, 500 fintechs que estão no radar. Né? Estão no radar. Se elas estão no radar é porque elas estão ganhando musculatura. Os bancos tradicionais estão criando as suas próprias fintechs, ou estão adquirindo ou querendo fazer investimentos nas fintechs, fazendo parcerias com fintechs. As cooperativas de crédito também estão nesse cenário. Eu acho que essas parcerias são sempre bem-vindas para qualquer instituição menor poder ganhar musculatura e aproveitamento de esforços e de informações. É claro que existe um custo operacional para isso, e tem que existir uma relação de ganha-ganha nessa cooperação, mas sem cooperação, uma fintech sozinha, num futuro próximo, ela não vai conseguir crescer com um mar azul tão grande como as primeiras. Porque hoje nós estamos falando de um universo maior de fintech. A não ser que se lance uma nova tecnologia disruptiva aí, que alguma seja a primeira. Mas hoje já estamos falando de 400 a 500 fintechs. Então não é tão mar azul como estava há 5 anos atrás. Né? E quando a gente fala do mercado de crédito, nos últimos 3 anos, esse mercado cresceu 47%. De cartão, de faturamento. E o Brasil está disparado, é o maior na América Latina
é o país que tem maior número de transações de crédito, de pagamentos eletrônicos, e o segundo lugar é o México. Tá? Então, o Brasil está realmente bem acima dos outros da América Latina, cresceu nesse mercado de pagamentos eletrônicos mais de 50% nos últimos 3 anos e está com um market share de quase 400 a 500 fintechs. Esse é o cenário hoje para pensar nessas cooperações, nesse formato de competitividade que é tão procurado, porque quem ganha isso no final somos nós, os clientes. De forma sucinta, para completar o Nilson, acho que num mercado onde você tem uma década, né, dos 5 players que você falou, você tem uma década de ROI acima de 20%, tem muito espaço ainda. Então, acho que essas parcerias são fundamentais, e eu não digo nem só entre os bancos e as cooperativas, mas entre as próprias fintechs e as cooperativas, acho que tem um potencial gigantesco para a gente trazer essas margens para níveis menores e mais saudáveis e distribuir um pouquinho desse resultado na sociedade. Muito bom. Felipe, mais perguntas Vou aí? fechar com chave de ouro. Boa tarde, meu nome é Fernando. Não sei se vai ser com chave de ouro, mas... eu só queria perguntar sobre a integridade dos dados, né? Como que o Banco Central, os reguladores garantem que a informação que é passada pelas instituições são de fato corretas, né? E como se previne fraude nesse contexto dos dados compartilhados? Excelente pergunta. Chave de ouro. Todo mundo olhou para mim? Vamos lá. Integridade. Integridade é fundamental. Aliás, é um dos requisitos de segurança, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Tecnologias como blockchain, num nível descentralizado, vem garantir também a integridade. Então, o blockchain, além de garantir segurança do tráfego, ele garante a integridade, a confiança. Porque a confiança no ambiente descentralizado é justamente na tecnologia. Porque aquele algoritmo que foi criado e os algoritmos que foram criados pelas criptomoedas, eles te permitem que você confie, né? E a própria arquitetura sistemática de validação da transação gera confiança de que o que eu estou pagando é o que ele está recebendo. E aquela carteira que tem um hash matemático é a que está pagando para uma outra que tem um hash matemático, que é um número hexadecimal, que não é o teu nome, você é o detentor daquele wallet, né, daquela carteira. Então, isso é um exemplo de como garantir a integridade de uma transação. Existem outros mecanismos de criptografia para garantir a integridade? Sim. Né, os hashes, né? Você pode garantir isso numa transação com autenticação, com assinatura digital, enfim. Existem várias metodologias, com as quais acho que elas são menos custosas. Né? Eu acho que aí o blockchain ele vem como uma camada inovadora que permita garantir não só a segurança, mas também a integridade do dado transacionado. Acho que tem um outro aspecto, né, falando de integridade, a partir do momento que você tem diversos players, né, todos alegando terem, enfim, informações suas e pedindo informações suas, esse dado trafegando, você tem um ponto muito sensível que é a fraude da identidade, né? E aí, a partir do momento que pensa, por exemplo, numa portabilidade de crédito, uma portabilidade de salário, e o sujeito abre uma conta num banco que você nunca ouviu falar na tua vida com o teu nome, frauda a abertura de conta nesse outro banco e pede a portabilidade do dado do seu salário, de um crédito que você tomou para lá, né? Então, acho que é um papel do regulador garantir que o participante que esteja dentro do sistema e que tenha acesso, né, ao sistema e que possa fazer esse tipo de pedido, consiga garantir a integridade do processo dele de abrir conta, o processo dele de KYC, e aí a gente entra em toda a dinâmica relacionada, né, às atividades de Know Your Customer, que é um papel do regulador garantir que os players atendam esses requisitos. Sim. Só para fechar, realmente uma pergunta agora do chat da Letícia, eu acho que essa não tem como deixar passar. Ela pergunta o seguinte: bom, com um cenário de envelhecimento da população, o que as empresas e a regulação vem fazendo exatamente para dar sustentabilidade ao sistema, a garantir segurança, só para a gente fechar, cada um 2 minutinhos, garantir segurança e principalmente phishing, né? Principalmente atrelar também esse nicho tão importante, né, das pessoas que basicamente não lidam com tanta facilidade com a tecnologia como nós. Vamos lá, 2 minutinhos para cada um e a gente encerra. Posso começar? No aspecto regulatório,
há uma preocupação do Banco Central de ser um agente centralizador das tecnologias, definição das tecnologias que vão ser utilizadas, em alguns casos ele próprio como registrador dessas transações. Agora, a questão da responsabilidade, a gente já tem esse problema, né? O Open Banking, não vejo como ele vai ampliar o problema que já é, né? que é o problema de eu ser capturado e os meus dados serem mal utilizados e as minhas contas serem, né, a ocorrência de transações. Aí eu acho que no campo da tecnologia, reconhecimento facial, biometria e outros mecanismos vão se adicionar. A LGPD trata isso como dado sensível, o que poderia dificultar a obtenção do consentimento, mas, por outro lado, abre a questão de não ser necessário um consentimento muito aprofundado quando for para a segurança do próprio usuário. Então, tem a justa causa do negócio, e aí, nesse caso, facilitaria, né, que como o fim é a tutela do próprio interesse daquele usuário. E isso do ponto de vista do risco, né, do usuário mais idoso. Mas eu acho que não muda o cenário, não piora o cenário. Na minha opinião, do ponto de vista regulatório, não piora o cenário que a gente já tem. Excelente. Em relação a conflito de gerações, né? Tem gente que só vai no banco fazer transação dentro da agência. Eu acho que a agência física ainda vai existir por um bom tempo. Os gerentes precisam de amigos. Precisam. Isso. E o relacionamento humano ainda faz sentido, né? Você, aquele olho no olho, se bem que a realidade virtual está vindo aí, né? Daqui a pouco a gente está se relacionando com a distância, com a mesma experiência da presença, né? Da telepresença. Mas para as gerações que já estão aí, ou que são dos cidadãos do século XX, que eu sou um cidadão do século XX, acho que a maioria, talvez aqui ainda, ele é híbrido, né? Eu consigo navegar tanto ainda, se bem que eu prefiro mais o digital, tá, do que o físico, mas ainda, se estiver aqui no banco, eu vou. Mas vai chegar um dia que ninguém vai entender o que é banco físico. Vai chegar um dia, uma geração, o que é isso? Vai entrar na... O que é o físico, né? Como é essa agência? Vai chegar um dia que todas as gerações não vão ter mais essa experiência. Então, isso vai mudar. Isso é interessante. É um caminho sem volta. Meus filhos, por exemplo, eles, quando pensam em comprar uma coisa, eles não imaginam, no sábado eu vou lá naquela loja ver aquele negócio. Não, eles vão no Mercado Livre. Primeiro ponto de referência. Incrível. A internet. Às vezes você vai na loja, olha no site da loja, na própria loja, né, e vê que está mais barato, você vai no... Gente, olha só, no teu site está mais barato, é mesmo, né? Então vamos te dar um desconto, né? Quer dizer, até essa questão da realidade aumentada, né? De você tem que hoje usar isso a teu favor. Mas a segurança da informação é básica, né? Então as pessoas de mais idade têm problema de clicar em phishing, mas aí tem que ter ferramenta, e hoje tem tecnologia que evita a maioria dos casos de uma pessoa poder causar um phishing, né? Mas o phishing hoje, ele é uma realidade, ele está aí, roubo de informação, roubo de credencial, invasão de conta de Facebook, imagina se tiver Bitcoin lá dentro. Aí vai ser um negócio, esse negócio. Invadir conta já é um negócio, imagina se tiver dinheiro atrelado a uma conta. Então, 2 fatores de autenticação, uso de biometria, reconhecimento facial. Então, minimamente, se você pensar em PCI Compliance, né, que é um padrão de segurança para quem transaciona com cartão de crédito, o PCI hoje, na última versão, ele fala que todas as instituições que transacionam com cartão de crédito têm que ter sistema com 2 fatores de autenticação, obrigatório. Tá? Então, esses 2 fatores podem ser mais user-friendly? Podem. Biometria, né, um token, se bem que hoje tem ataque contra token SMS, mas já são mecanismos que protegem muito contra o roubo de identidade, que é uma grande ameaça aí contra as transações digitais. Mas esse conflito de gerações é normal e vai ter uma evolução nisso ao longo das gerações. Vinícius e Breno. Eu encaro esse assunto assim de uma ótica, acho que nada supera a educação, né? Então não tem jeito, tem um choque de geração, com certeza, né? Mas a própria geração mais velha, ela substitui alguns atos, se a experiência dela for melhor, se ela vê um real benefício naquilo. Se for muito simples, a gente tem um exemplo do WhatsApp, todo mundo usa. Enfim, desde o idoso até um cara bem novo consegue mandar um áudio pro outro, enfim, é um negócio até
muito massificado mesmo. Ou seja, porque eles conseguiram tornar aquela experiência algo muito melhor que mandar um fax, mandar um SMS, sei lá. Até próprio e-mail, né? O WhatsApp é mais fácil. Mandar uma carta, enfim, eu nem lembrava disso. Você tem essa... Então, acho que assim, é um desafio para o empreendedor, enfim, eu me boto nesse lado de como é que eu deixo, sei lá, a criptomoeda mais fácil, como é que eu faço o meu serviço ser mais simples. É um desafio diário, porque você esbarra um pouco na parte de segurança, porque a parte de segurança te puxa para deixar o negócio mais difícil, às vezes, mas você tem que deixar a usabilidade fácil e ensinar por que você está fazendo aquilo. Né? Acho que o usuário entende quando você fala, eu estou fazendo isso porque isso vai melhorar a segurança, é um pouco, eu encaro dessa maneira. Acho que dividindo o assunto em dois, né, acho que tem o ponto da fraude de identidade, né, que é um ponto que, por exemplo, a gente não falou mais cedo, mas os birôs têm uma baita oportunidade, né, num mundo onde não só aquele dado puro e simples vai perder um pouco o valor porque ele vai poder ser acessado, mas a checagem, né, da veracidade daquelas informações, um banco de imagens público, por exemplo. A Índia tem uma experiência que a princípio era muito legal, teve um ataque, teve um incidente super grave. A Índia tem uma plataforma centralizada de identidade, chamada Aadhaar, né, que é uma API onde você valida a identidade do indivíduo e por onde ele abre as contas dele. O fato de ser centralizada tinha alguns fatores bons. Teve um baita incidente de segurança, vazou, né, entre aspas, CPF da Índia, de um monte de gente. Então, você tem sempre os prós e os contras, mas tem uma oportunidade aí de melhorar o processo e a segurança no mundo onde você está abrindo conta digitalmente, né, sempre num device mobile e etc. Não esquecer que a agência física também sempre teve fraude. Né, sempre teve sujeito que falsificou o documento, chegava na agência, engenharia social, dava aquela enganada no gerente da conta e abria a conta. Esse tipo de fraude sempre existiu. E aí você tem a segurança mais, né, transacional do seu acesso à conta, e um monitoramento, por exemplo, para casos de phishing, etc. Esse vai ser sempre um liability que a instituição tem que estar muito atenta, o regulador tem que ter sempre regra para garantir que a instituição está atenta, né, e que ela seja responsabilizada quando de fato ela for responsável. Né. E aí você tem uma série de mecanismos. Esse é um negócio que você tem que ter muito investimento. A gente na Estônia tem um time de security gigante que está o tempo inteiro olhando para esses assuntos e monitorando o ambiente, coisas que podem estar além do nosso ambiente, né, mas que fragilizam o acesso que o usuário faz no nosso sistema. Muito bom. Augusto, palavra final. Gente, eu queria agradecer aqui o painel espetacular, acho que eu aprendi bastante com todos vocês. E queria convidá-los também para, quando estiver ali fora, né? Isso. A gente vai ter oportunidade de ouvir vocês um pouquinho e gravar esse momento histórico de vocês participando do... A gente vai só fazer uma premiação também, aqui ao vivo. Né? Vamos fazer uma premiação, por favor, meninas. Vamos fazer aqui um momento histórico dos parceiros fundadores. Premiação, rapaz. Aqui é assim, aqui você vem, dá o seu depoimento, fala uma enxurrada de conhecimento para a gente, mas tem um prêmio no final. Legal. Né? O Globo de Prata do iNext está vindo aqui. Uma salva de palmas, né, pessoal? Primeiro para esses 5 gênios. E agora as meninas entrando com uma placa comemorativa. Né? Todos são, nesse momento, parceiros fundadores do iNext. Ah, bacana. Isso. Pessoal, fotógrafos, por favor. Ah, sim. Bem lembrado, nossa pró-reitora disse aqui algo importantíssimo. 100% produzido pela escola, tá? Escola de Engenharia produziu, né, desenhou e produziu com o pessoal de marketing, tá? O Globo de Prata do iNext. E, pessoal, não tem nem como agradecer a participação de todos aqui na plateia, todos no chat. Para o pessoal aí ao vivo no YouTube, as perguntas que não foram respondidas aqui, eu vou enviar a cada um e, por favor, disparem lá os e-mails, se possível, tá? Que eu vou direcionar as perguntas e eles vão responder a futuro, tá bom? Fiquem ligados ainda, a gente tem muita coisa pela frente. Meus amigos, vou pedir um minutinho de vocês lá no backdrop. A
A gente tem 2 repórteres também da casa, também aqui da Code, que é a empresa de assessoria de imprensa e comunicação também do IBMEC. Eles vão fazer uma mini entrevista com vocês. Todo esse conteúdo vai estar na nossa landing page, na landing page do INEX, na landing page do evento. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado.